Estamos chegando aqui no local onde vai acontecer essa entrevista maravilhosa. Gente, que lugar lindo! Olha, será que ela está por aqui? Não está aqui, mas ela disse que estaria nesse lugar. Tem um outro ambiente, então ela deve estar por aqui. Minha procurada, você está por aí? Gente, ela não está. Mas vamos aguardá-la. Vamos aguardá-la porque é nesse lugar que nós vamos entrevistar uma mulher maravilhosa, com uma história incrível. E eu fiquei aqui sentadinha, só aguardando a minha convidada. Estou por aqui, aguardando a minha procurada. Eu acho que ela acabou de chegar. Ela acabou de chegar. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Bom, e aí, caçadores, como vocês estão? Vocês estão bem? Para quem não sabe, esse aqui é o Movimento Caçadores de Recompensa. É o quadro Procurados, que faz parte do Movimento Caçadores de Recompensa, tá? E hoje eu estou aqui com uma amiga, ela já vai falar com vocês. Estou aqui com uma amiga, ela aceitou o convite e eu fiquei muito feliz dela ter aceitado o convite. A intenção desse quadro Procurados é que você não fique perdido. Se você está se sentindo perdido e não tem uma rota, não encontrou ainda o seu destino, aí eu trouxe essa ideia de entrevistar pessoas que já se encontraram em várias áreas, tá, gente? Em várias áreas. E hoje a nossa amiga vai contar um pouco da história dela, de como ela encontrou o X da sua recompensa, de como ela se encontrou. Isso vai clarificar um pouco para você. O intuito desse quadro Caçadores é justamente ajudar pessoas, é revelar destinos. E hoje, o destino que nós vamos, a história, né, de um destino maravilhoso, é da vida de Jaque Salles. Jaque, seja muito bem-vinda ao quadro Procurados. Fale um pouquinho de você, se apresente, fique à vontade. Eu tô me sentindo muito... Gente, esse lugar aqui é lindo. Vocês viram, né? Eu mostrei um pouquinho pra vocês, é lindo. Mas lindo mesmo é o coração dessa menina. É uma menina por quê? Já que tem um sorriso que cativa, já que ela me acolheu, assim que ela me conheceu, ela me acolheu. Eu me lembro, já que eu estava numa festa e você chegou, sentou perto de mim e oi, tudo bem? E começou a conversar comigo naturalmente. Eu me senti tão acolhida porque eu estava num lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. E algo que eu quero falar sobre a Jaque. Jaque é ótima em network. Jaque faz amizade fácil. E agora eu quero apresentar minha amiga para vocês. Eu vou apresentar não, ela vai se apresentar. Fica à vontade, pessoal, amiga. É um prazer, amiga, estar aqui, é uma honra. Prazer, tá? Muito obrigada pelo convite. Tô num ambiente que eu gosto, né? Mas, assim, as câmeras ainda me intimidam um pouco, mas vamos lá. É um prazer estar aqui, eu me chamo Jaque Salles, sou casada, empreendedora, amo network, como a Tânia falou. Sou da pegada do reino, amo falar palavra, amo falar sobre Jesus. E é isso, estou aqui para transbordar um pouquinho na vida de vocês, falar um pouco da minha caminhada, coisas que eu precisei fazer, coisas que eu precisei desfazer para que eu conseguisse chegar onde eu gostaria de estar. É isso. E assim, a caminhada ainda não acabou, tudo é um processo, né? Toda hora vem aí uns desafios e a gente vai aprendendo a lidar com eles da melhor forma possível. É isso aí. Isso é só um pouquinho, né, da Jaque. Mas no decorrer agora dessa entrevista, vocês vão conhecer detalhes da vida da Jaque.
Portanto, minha amiga, estou à vontade para fazer qualquer pergunta, qualquer das pergunta. mais cabulosas. Sim. Para quem não sabe, a Jaque, ela é esposa do Alex, ele não está presente hoje, mas agora que eles vão oficializar, né, o casamento, e ela está preparando tudo, uma festa legal, ela está bem envolvida com o casamento dela, que em julho, né, amiga? Em julho, a gente decidiu, tem 2 meses, ele passou por uma cirurgia de apendicite, saiu de lá já, vamos embora casar. E aí a gente foi visitar um salão, que por um acaso era de uma amiga que trabalha nesse salão, e de lá a gente já fechou e estamos nos corres aí do casamento. Imagina, casamento em 2 meses. Casal decidido, né? Quando quer, vai à luta, é isso aí, amiga, muito bom. E aí, gente, eu queria conversar com os dois, só que hoje a nossa conversa, ela tinha um tema, mas como no Procurados acontece às vezes algumas surpresas, né? Então, eu conversando com a Jaque, antes de nós começarmos a gravar, o assunto estava tão bom e eu falei assim, puxa amiga, a gente podia mudar o tema. Você podia contar um pouco mais da sua história, porque eu tenho certeza que quem está aí do outro lado vai se identificar com essa história da Jaque. Por que ela, Jaque falou, eu sou casada, mas ela vai oficializar agora. O que aconteceu? Qual foi o processo? Então eu vou começar a fazer essas perguntas para a Jaque. Jaque, você se encontrou no seu relacionamento, em que momento? Porque as pessoas devem estar ali se perguntando, mas por que casar agora? Depois de 8 anos, não é isso, Jaque? Depois de 8 anos. De 8 anos. Por que depois de 8 anos, Jaque? Como foi esse processo? Eu poderia até falar um pouco da minha infância, onde eu nasci. Vamos lá, eu vou até tentar resumir aqui, né? Porque eu acho que tudo isso vai chegar onde eu quero. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte. Fui trazida pelo meu pai, escondido da minha mãe, para o Rio de Janeiro. Aos 8 anos de idade, e só fui reencontrar minha mãe através do Orkut, eu tinha 32 anos, ou seja, faz alguns aninhos aí que eu reencontrei, eu tenho 46 agora, mas vivi a maior parte do meu tempo sem a minha mãe, vivendo com a minha madrasta, que passou por diversos desafios também, eles juntaram, né? Meu pai tinha 3, minha mãe 4, minha madrasta, que eu chamo de mãe, 4, então imagina, 7 crianças ali, eles tendo que cuidar da melhor forma que eles podiam, enfim. Já fui casada 2 vezes também. O primeiro relacionamento extremamente abusivo, onde eu era agredida, e aí eu tomei a decisão de não passar mais por isso, mas também não foi uma decisão fácil. Então, aí depois tive o meu segundo casamento, por outras questões, era bastante respeitoso, mas tinha algumas questões e veio a crise financeira, ele não suportou e pediu a separação, enfim. E eu sempre fui uma pessoa que sempre aprovei o casamento. Eu vivi uma vida casada, né? Desde os meus 18 anos de idade, eu casei, meu primeiro casamento foi aos 18 anos de idade, aí depois me casei de novo, mas enfim, nova, né? Casei nova, ou seja, a minha vida foi viver uma vida de casada e eu sempre gostei. Só que a gente tinha, quando a gente é criança, né, a gente tem aquela imagem, né, menina, tipo príncipe encantado, né? E muitas das vezes não é assim que acontece. Só que dessa vez eu realmente encontrei meu príncipe encantado, só que eu precisei construir o meu príncipe, entendeu? Não foi uma coisa fácil. Imagina você, se a gente tem crenças, né? Eu 46 anos, enfim, tenho crenças de quando eu era pequena. Imagina você tentar desconstruir, não é que seja uma responsabilidade sua, mas você tentar desconstruir crenças do seu parceiro para que ele consiga enxergar diferente. Mas eu descobri também que isso era muito importante para mim. A forma como eu me posicionava ia mudando ele. Então eu precisei mudar algumas coisas em mim para que ele mudasse e conseguisse enxergar diferente. Mas isso foi uma construção, foi um processo, não é algo da noite para o dia. Então você precisa ter a certeza e ser decidida, saber o que você realmente quer para a vida, se a pessoa com quem você está, se realmente é a pessoa que você quer estar. E eu senti assim, a gente tinha muita coisa, e a gente tem muita coisa em comum, mas há algum tempo atrás a gente tinha muito mais coisas, assim, que fala, opa, isso não tem nada a ver comigo, tipo, o que está acontecendo? Você que está assistindo essa entrevista agora, talvez se identifique com a pergunta que eu vou fazer para a Jaque.
Como a Jaque contou, ela foi divorciada. Na verdade, Jaque passou por 2 divórcios e está no 3º relacionamento dela, onde ela, num primeiro momento desse relacionamento, ela encontrou desafios. Até que ela teve um encontro com Deus, né, Jaque? Até que ela teve um problema na tireoide, onde ela se conectou com Deus. E aí tudo começou a clarear. Vocês perceberam agora que a gente colocou mais luz no ambiente? Exatamente sobre isso. Chega um momento, caçadores, que na vida da gente, a gente só se encontra quando tudo clarifica. Quando tudo clarifica. E quem é a luz? Cristo é a luz da vida. E quando a gente começa a se conectar com Ele, tudo começa a ganhar, sabe, mais sentido, a gente começa a entender o significado das coisas, o que realmente Deus quer fazer da nossa vida. E eu acredito que isso aconteceu com você, Jaque. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Se o seu emocional foi atingido por você saber que era uma mulher que passou por 2 divórcios e está num 3º relacionamento, encontrando desafios, isso afetava o seu emocional? Isso doía? Você teve outros problemas emocionais, a não ser esse problema que você teve da tireoide? Você teve outros problemas emocionais? Ou você levou de boa, já trouxe aprendizados e foi consertando? Como é que foi essa fase para você? Então, eu falo muito sobre desenvolvimento pessoal, a importância que isso tem. Porque em 2018 foi quando eu realmente comecei a expandir minha mente, a buscar mais sobre esse desenvolvimento pessoal. Então eu vinha numa caminhada em que eu estava ajustando todas as áreas da minha vida, foi o que eu havia dito. Então tinha coisas, por exemplo, que existiram nos meus casamentos anteriores que eu não queria passar de novo. Então eu fui buscando, não que eu fui buscar o meu marido, né? As coisas foram acontecendo, mas de forma que mas de forma em que eu tinha um entendimento melhor do que eu queria e do que eu não queria. Então, assim, eu acho que não me abalou completamente, porque eu tinha essa questão, e é aquela coisa da visão, né? De você saber até que ponto aquele relacionamento, aquela situação vai valer a pena você passar. Então, coisas no meu marido que ele não tinha antes e que eu acredito que eu também precisava melhorar, eu diria até que é algo que as coisas foram acontecendo para que eu pudesse me trabalhar mais. Hoje a gente vive cara, é incrível esse momento que a gente está vivendo. É tipo, eu e ele extremamente feliz pela nossa decisão, e eu falo assim, que tudo é decisão. Tipo, quando você escolhe ouvir a palavra, quando você escolhe acreditar em Cristo, é uma decisão que você toma. Então, assim, cara, eu escolhi acreditar em Cristo, eu escolhi acreditar na história de Cristo. E quando eu falo de desenvolvimento pessoal, né, que eu falei que tinha algumas questões nele que eu precisei ajustar em mim. Por exemplo, pode falar de método? Pode. Eu fiz o método CIS, em que tem uma análise comportamental. É a forma como você age, quem você é. Por exemplo, eu sou uma pessoa influente, porém eu tenho uma questão muito forte com o dominante. Dominante influente. E o meu marido é extremamente dominante. Então imagina, 2 bicudos não se beijam. E eu era tipo assim, eu batia na mesa, tipo igual macho, né? E não pode ser assim. Eu entendi que não podia ser assim. Eu tinha que buscar o meu lado feminino, né? E o meu lado tipo da bicha braba tava ali, não podia acontecer. E isso não é só na sua forma de falar, é na sua forma de agir. Eu fui colocando ele no lugar dele e fui me pondo no meu lugar. Por exemplo, coisas simples, né? Que uma mulher braba, empoderada faz. Não, eu carrego essa sacola, eu consigo tudo. Uau. Hoje, eu não carrego mais sacola. Hoje ele fala, às vezes, amor, você quer ajuda ele? Não, para com isso. Vai lá, senta lá, eu que carrego isso aqui. Então, assim, as coisas mudaram. Na hora de entrar num restaurante ou atravessar uma porta que seja, eu me posiciono e ele abre a porta e eu entro. Então, são coisas que a gente, mulher, precisa aprender, entender e a fazer. Por quê? Porque a gente, dessa forma, sutilmente, a gente vai colocando os nossos homens no lugar para que eles assumam o lugar de homens mesmos, dos provedores.
Então, muita coisa, assim, eu tenho várias coisas assim que eu faço, mas que é me posicionando, não é se posicionar, eu sou uma mulher posicionada, eu sou uma mulher empoderada, eu vou ser assim, mas não é assim, não é carregar isso com peso, é carregar isso com leveza e fazendo aos poucos, porque quando você faz, quando você fala assim, agora eu vou fazer assim, aí você vai na raiva, você não consegue passar aquilo que realmente precisa ser, a forma como precisa ser. Agora, quando você vai fazendo isso sutilmente, uma vez ou outra, calmamente, sabe? Você vai pegando o seu lugar de feminina e vai deixando ele assumir o lugar dele muito masculino. Legal. Muito legal, Jaque. Eu não sei se eu respondi o que eu queria, porque... Tá ótimo, Jaque, tá ótimo. E eu, assim, eu tô aqui também aprendendo, porque a gente vai trocando experiências. Eu sou um pouco mais velha do que a Jaque, porém, de relacionamento também, né, Jaque? Porque você tem 8 anos de relacionamento. Isso. Mas a Jaque, ela traz uma experiência de vida, né? Então, você tem muito para me ensinar, Jaque, porque a experiência, você colocou aqui a sua experiência e me deu uma aula, né? E tá ensinando também para quem tá assistindo em casa. E eu quero te fazer uma outra pergunta. Essa não é nenhuma pergunta do Procurados, é uma pergunta da Tânia. Em que momento, no seu relacionamento com o Alex, você também pensou em desistir? Teve esse momento que você pensou assim, cara, eu já vivi 2 vezes isso, eu tô vendo isso de novo. Você viu algo que aconteceu nos seus relacionamentos anteriores e que você viu no terceiro e falou assim, opa, ai meu Deus, não vai dar certo. Por quê? Esse sentimento de medo traz resistência. Você teve esse sentimento em algum momento, Jaque? Ou você já estava tão preparada e falou assim, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já sei lidar com isso. Como que foi? Aconteceu isso? Aconteceu. Eu falo, como eu falei anteriormente, vou falar. Teve um momento da minha vida que eu sentia a necessidade de trabalhar o lado espiritual. Eu até falo antes do câncer da tireoide, que eu falei muito isso, eu até tenho um depoimento sobre isso, que eu falava assim, cara, a única parte da minha vida que ainda não tinha sido afetada era a parte da saúde. Porque eu falava assim, graças a Deus, para tudo que tinha acontecido antes, eu falava assim, graças a Deus eu tenho saúde. E aí me veio o câncer, que foi um desafio, foi a área da saúde que eu precisei trabalhar. Só que a área da saúde, ela me puxou para que eu pudesse trabalhar a área espiritual. Então já aconteceu algumas outras questões, mas que não foram o meu ponto assim, eu vou desistir. Eu já simulei, inclusive, já até saí de casa durante 7 semanas, eu falei assim, eu preciso mais consciente. Estamos terminando aqui a entrevista com a Jaque e ela só pode sair dessa entrevista depois que ela responder 3 perguntas. A primeira é a pista, Jaque, a pista de como você se encontrou. E aí você vai dar uma pista para que as pessoas também possam se encontrar. Qual a dica de ouro você daria? Essa pista é uma dica única, um conselho. Vamos lá. Você tem um mapa. Dentro desse mapa tem um destino, que é onde você quer chegar. Então, você precisa de uma coisa para chegar nesse destino, que é decisão. É decidir estar ali. Uau. E agora nós vamos para a segunda pergunta, que é a frase que define a sua história, a frase que define a vida da Jaque. Vamos lá. Tem um versículo, né, na palavra que é assim como você imagina em sua alma, assim é. Então tudo que você deseja com sua alma, tudo que você visualiza, você alcança. Eu tenho esse assim para mim. Eu pego isso assim para mim. Isso aí, visualizar é maravilhoso. E pra gente terminar, o X da recompensa. O X é uma única palavra. A palavra que define a sua história. Bondade de Deus. Essa é a palavra. Bondade. Bondade. Deus foi muito bom ao ter colocado você na minha vida como amiga, por ter aceitado a participar dessa entrevista. Muito obrigada, Jaque. Eu quero agradecer, tá? E é isso aí, caçadores. Eu não podia deixar de despedir de vocês. Nós tivemos um probleminha técnico no final das nossas gravações com Jaque Salles. Portanto, ela não está aqui, mas ela já se despediu de vocês. E eu estou passando aqui em nome dela, tá? Para agradecer o quão foi maravilhoso estar entrevistando a Jaque.
conhecendo um pouco mais da história da Jaque. E nós estaremos juntas novamente na parte 2, trazendo o Alex para eles contarem um pouco mais sobre a vida do casal pós-casamento. Afinal de contas, eles vão casar agora em julho. Então, eu pretendo trazê-los juntinhos para contar um pouco mais sobre a história deles. E agora, eu quero agradecer a vocês, de todo o meu coração, que estiveram aqui, que assistiram o vídeo e que vai compartilhar esse vídeo com alguém. Afinal de contas, tem alguém aí precisando se encontrar na vida sentimental, precisando aprender um pouco mais sobre relacionamento. E na próxima edição, estaremos com uma outra convidada, que eu não vou dar spoiler de quem é. Fiquem atentos, porque eu vou estar sempre falando aqui sobre essa convidada. E no mês de julho, nós estaremos aqui novamente juntinhos. Vocês, caçadores, eu aqui do outro lado e um convidado ou uma convidada muito especial. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Bem próxima.